Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Corrigindo, Juízes capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 9. Juízes 10, de 6 a 9. Só os que acharam, digam aleluia. Diz assim a inerrante, infalível e eterna palavra de Deus. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar, também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecados, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Irmãos, é um privilégio, uma honra estar com os irmãos aqui nesta noite. Quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória. Agradecer ao pastor Manuel Melo pela confiança, porque eu sei que não é uma responsabilidade ceder o púlpito a quem não conhece. Eu sei que é uma responsabilidade e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Manuel, pelo privilégio. Pastor Manuel é uma pessoa respeitada aqui na América, nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que eu venho, é a terceira vez que eu venho. Eu sou major do Exército Brasileiro e pastor da Assembleia de Deus lá na Penha. Sou pregador, sou conferencista, e é a terceira vez que eu estou vindo para a América, e é um prazer estar com os irmãos aqui. Vim acompanhado do meu amigo Adriano, uma coincidência, eu já estava agendado para pregar aqui em Danbury, ele vinha comigo, ele não, fazia anos que ele não falava com a prima dele, e num contato pelo Facebook, ele falou: prima, eu estou indo, mas eu estou indo para uma cidade chamada Danbury, e ela disse: é aqui mesmo que eu moro. Então foi uma jesuicidência nós encontrarmos a cheira, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta nesta noite. Quantos em 2014 querem viver uma nova história da sua vida? Então, esta palavra é para você, de Deus para a sua vida. Irmãos, nós lemos esse texto e parece um dos muitos textos que nós lemos no Velho Testamento, em que nós lemos a seguinte afirmação: Israel fez o que era mal
aos olhos do Senhor. Parece uma das muitas repetições que nós lemos aqui nesta noite. Irmão do som, olhe para mim. Só me dê um retorno, só isso. Se eu não ouvir o retorno, eu aumento a voz, aí eu começo a gritar. Tá bom? Parece uma grande repetição esse texto que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui, eles chegaram ao tanto a fazer mal, que Deus fez algo. A Bíblia diz que Deus tirou a sua mão de Israel. Deus tirou toda a proteção, toda a cobertura que ele dava ao povo de Israel. Israel abandona Deus e passa a seguir os deuses da Síria, passa a seguir Astarote, passa a seguir o Deus de Sidom, o Deus dos Moabitas, e como consequência, Deus entrega eles na mão dos seus inimigos durante 18 anos. Durante 18 anos, Israel ficou vulnerável. Deus tirou a sua mão, a sua proteção, e por causa da rebeldia de Israel, eles são entregues à própria sorte. Ao invés de paz, ao invés de alegria, ao invés de prosperidade, cuidado e proteção de Deus, eles enfrentam a angústia, a miséria, porque os seus inimigos não tiveram misericórdia de Israel. Os filhos de Amon, diz o texto, não permitiam que Israel prosperasse. Irmãos, a primeira lição que eu quero trazer para você nesta noite: nem todo sofrimento é consequência do pecado. Ouça bem, nem todo sofrimento é consequência de pecado, do nosso pecado. Vou lhe dar um exemplo. Jó foi angustiado, mas ele não pecou. Jó entrou numa guerra que não era sua. Jó entrou sendo provado numa batalha entre Deus e Satanás. Ele é um exemplo clássico de que nem todo sofrimento vem da consequência do pecado. Nem todo, mas na maioria das vezes, o sofrimento é resultado de uma lei que Deus estabeleceu. Que lei é esta, pastor Matias? Lei da semeadura. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, vai colher. Você entendeu? Nem todo sofrimento é, mas na maioria das vezes é a lei da semeadura se cumprindo. Quase todo sofrimento é resultado das nossas escolhas erradas. Quase todo sofrimento que nós enfrentamos é resultado das opções equivocadas e dos nossos pecados. Ao nome disso, Deus chama de legalidade. Você pode repetir comigo? Legalidade. O que é legalidade? É o momento em que o nosso adversário, olha só, o momento em que o nosso adversário tem autorização de Deus para nos oprimir. Isso chama-se legalidade. Quando isso acontece, quando nós damos legalidade através do pecado, ou seja, Deus autoriza o adversário nos oprimir, você bate e a porta não se abre. Você quer ser feliz e você não consegue. O inimigo não deixa você avançar. O inimigo não deixa você prosperar. O inimigo não deixa você conquistar, você realizar sonhos, você realizar projetos, porque você está debaixo de legalidade. O pecado de Israel fez isto.
Eles tinham dado legalidade. Israel estava sendo vítima dos seus inimigos. Só que Israel, depois de 18 anos, começaram a sonhar com uma nova história. Por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia diz que depois de 18 anos, irmão, depois de 18 anos, Israel resolveu clamar ao Senhor. Por que esperaram tanto tempo, irmãos, para clamar a Deus? Diga para o seu irmão assim: não espere tanto. Quando vier a aflição, clame ao Senhor. Eles esperaram 18 anos para começar a clamar a Deus. Eu quero declarar uma coisa na sua vida nesta noite: se há legalidade na tua vida, Deus vai colocar por terra nesta noite, no poder do nome de Jesus. Quem crer nesta palavra pode adorar a Deus. Se Deus tinha tirado a proteção, só Deus poderia mudar esta situação. Israel começa a clamar. Eles começam a buscar a Deus, eles começam a pedir: Deus, escreve uma nova história para nós, nos dê uma nova história. Deus diz assim: eu vou dar, mas tem algumas condições. Vou lhe dizer algo: Deus mais reage do que age. Deus mais reage na nossa vida do que Ele age. Você faz algo, Deus reage na sua vida. Eles começam a pedir uma nova história. Deus diz assim: tudo bem, eu vou dar uma nova história para vocês, mas eu tenho algumas condições. Vocês precisam fazer algumas coisas. No versículo 18, Deus dá a primeira condição: vocês precisam primeiro, para que eu escreva uma nova história, vocês precisam confessar os vossos pecados. Quando Deus encontrar em nossos lábios confissão de pecados, Ele vai mudar a nossa história, irmão. A Bíblia diz o seguinte: o pecado do ímpio sai quando ele aceita Jesus. Ele aceitou Jesus, ele é purificado do seu pecado. Mas o pecado do crente não. O pecado do crente só sai quando ele confessa. Quando ele confessa, aí o pecado sai. Esse negócio de confessar pecado ainda está de pé, irmãos. Confessar pecado é coisa de crente. Confessar pecado é coisa para a igreja. Muita gente não liga para isso. Muita gente já não confessa a Deus os seus pecados. Deixa eu lhe dizer, a vida do crente só muda quando ele põe para fora o que há de errado por dentro. Esse negócio, pastor Manuel, de confessar pecado, não poderia ter deixado a igreja, está deixando. As pessoas fazem o que querem, mas não confessam os seus pecados. Vou lhe dizer algo: as nossas orações, em grande parte das vezes, 99% é petição. Deus me dá, Deus faz, Deus abre, Deus abençoa, Deus age. Onde é que está a parte da confissão de pecados? Onde está a parte de confessar os nossos pecados? A Bíblia diz assim: com o coração nós cremos com arrependimento, mas com a boca confessamos para a salvação. Só há verdadeira libertação quando há confissão de pecados. Libertação é coisa de crente. Veja João, que diz capítulo 8, diz assim: aos que haviam crido, não foi para ímpio essa palavra, aos que haviam crido, disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Jesus disse isso para quem? Para aqueles que haviam crido, para os crentes.
vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Aí eles responderam: mas nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu tenho uma palavra de Deus para você: o que te prendia vai cair por terra nesta noite, no nome de Jesus. Israel nos ensina como começar uma nova história. Eles começam a confessar os seus pecados. Eles começam a dizer: Deus, nós nos prostramos perante os Balaíns, nós nos prostramos perante Astarote, porque é o seguinte: pecado tem nome, tem endereço e tem data. Para com esse papo fiado. Jesus, perdoa os meus pecados. Pecado não é genérico, pecado tem endereço, tem nome, tem que falar. Jesus, falei mal da irmã, me perdoa. Jesus, viu que não devia, me perdoa. Jesus, falei mal do ministério, me perdoa. Jesus, eu não deveria fazer isso e fiz. Pecado tem nome, irmão. Essa conversa fiada: Senhor, perdoa os meus pecados, uma frase, está resolvido. Não está não. Pecado perdoado é pecado confessado, com nome, com endereço, com data e com a pessoa que estava presente. Quando você dobrar os seus joelhos, você tem que dizer letra por letra do que você fez. Isso é arrependimento. Isto é confissão de pecados. Deus diz: vocês querem viver uma nova história? Então confessem os vossos pecados. Segunda coisa, olha só, o que eu trouxe a palavra de Deus para a sua vida. Deus disse assim: tudo bem, vocês confessaram o pecado de vocês, vocês querem viver uma nova história? Aceite o juízo de Deus sobre os seus feitos. O que acontece é que hoje em dia se confessa o pecado, mas não quer a consequência. Eu vou dar um exemplo. O Adriano vai e me pega o meu relógio, um exemplo, rouba o meu relógio que eu comprei lá no Walmart, $10, e me liga no outro dia e fala assim: Matias, eu roubei o teu relógio, mas eu estou arrependido. Tá bom? Tá bom. Desliga o telefone e pronto. Irmãos, o que faltou? Faltou o quê? Devolver. Faltou devolver o relógio. Entendeu? Porque hoje nós estamos no tempo que vive a síndrome de Saul. Saul peca e diz: Samuel, eu pequei, mas faz o seguinte, me honra perante o povo, para que o povo veja que Deus é comigo. Ele pecou e pediu para Samuel. Samuel virou as costas. Sabe por quê, irmão? Pecado não merece honra. Pecado não merece aplauso. Pecado não merece você bater palmas. Pecado tem a sua consequência. Saul peca e pede para Samuel honrar ele. Diz que ele vira, vai embora. Saul segura nas vestes de Samuel, a veste se rasga, e Samuel vira para ele e fala assim: olha, o teu reino foi rasgado hoje e foi dado ao teu companheiro, que é melhor do que tu. O que Davi tinha de melhor de Saul? Davi fez coisas terríveis, matou muita gente, adulterou, foi um péssimo pai, perdeu seus 3 primeiros filhos mais velhos, porque não soube educar os seus filhos, omisso,
Davi mata o seu melhor amigo para ficar com a sua mulher. Qual a diferença dele para Saul? Uma grande diferença, irmão. Quando Davi pecou, que o profeta chega na sua casa e diz: olha, você pecou. Davi fica 7 dias com o rosto no chão, clamando por misericórdia, com o coração contrito, e ele escreve um salmo lindo, o Salmo 51. Olha o que Davi escolhe. Ele escreveu no momento de confissão, de quebrantamento: eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faça o que quiser comigo. Sabe o que Davi estava dizendo? Deus pode tirar a honra, eu não ligo. Pode tirar o respeito, eu não ligo. Pode tirar a família, eu não ligo. Mas eu te peço, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Quem é Davi sem o Espírito Santo de Deus? Tira tudo, mas deixa a tua glória. Tira tudo, mas deixa a tua unção. Tira tudo, mas deixa a tua presença. Torna-me da alegria da tua salvação. Diga para o seu irmão: abra mão de tudo, mas não abra mão da presença de Deus. Abra mão de tudo, mas não abra mão da unção que está sobre a tua vida. Deus é o nosso bem maior. Nós podemos perder tudo, mas se Deus estiver conosco, nós estaremos bem, irmão. Nós estaremos seguros. É Ele que nos sustenta. Israel confessa o seu pecado, mas Deus disse assim: olha, ainda não é suficiente. Eu já livrei vocês de vários povos. Vocês querem viver uma nova história? Então se proponham a pagar a dívida. É o caso do relógio. Está arrependido? Paga a dívida. Confessou? Causou dano a alguém? Não adianta dizer: Jeová, me perdoe, causei dano. Tá bom, está incompleto. Procura a pessoa e quita a dívida. Deus perdoa pecado quitado, que está pago a dívida. Sabe por que Zaqueu é tido como exemplo? Porque ele falou: Jesus, eu estou arrependido. Se eu fraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz assim: verdadeiramente, hoje chegou salvação a esta casa. Você está arrependido, irmão? Falou mal de alguém? Está arrependido, confessou a Deus? Vá nessa pessoa, peça perdão. Ao invés de falar mal dele, começa a falar bem dele. Causou prejuízo a alguém? Confessou o teu pecado? Procura ele e vá lá e quita o prejuízo. É nossa obrigação. Mas pastor Matias, tem coisa na nossa vida que não dá para pagar. O que não der para pagar, a Bíblia nos ensina o seguinte: vá na cruz do Calvário, irmão. Vá na cruz do Calvário e clame por perdão, porque a Bíblia diz: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos seus pecados. O que não der para pagar, a cruz do Calvário paga, mas o que der, é tua responsabilidade pagar. Israel quer viver uma nova história. Quantos querem viver uma nova história? Eles passam a jogar todos os deuses fora. Jogaram, fizeram a limpeza espiritual. Sabe por quê? Não se coloca remendo velho em roupa nova, irmãos. Não se coloca vinho novo em odre velho. Se é para ser novo, vai ser tudo novo. Você pode dizer isso para quem está do seu lado: se é para ser novo, vai ser tudo novo, irmão. Se é para ser nova a história, vai ser tudo novo. Vou lhe provar. Jacó volta depois de 20 anos. Volta para sua casa. Para quê? Para pagar a dívida. Jacó voltou depois de 20 anos para pagar a dívida. Qual dívida? Com seu irmão
Ele roubou a bênção do seu irmão. Ele volta. É uma situação difícil. A Bíblia diz que ele atravessa o Val de Jaboque com toda a família. Depois volta para ficar sozinho. Porque tem momento na nossa vida que nós precisamos estar sós com Deus. São momentos cruciais da nossa vida. Imagine a cabeça dele. Ele está voltando para um lugar que no último dia que ele esteve lá, a sua mãe estava viva. Nessa época já tinha morrido. Jacó era o queridinho da mamãe, Esaú era do pai. O seu pai, que ele enganou, tinha morrido. Quem estava vivo? O seu irmão, que queria lhe matar. De noite, a Bíblia não diz aqui que era o anjo. Osés vai dizer que é o anjo do Senhor. Aparece alguém e pergunta: qual é o teu nome? Porque aquela pessoa perguntou isso para Jacó. Você acha que o anjo do Senhor não sabia que era Jacó? Por que perguntou? Sabe por quê? Porque no último dia que Jacó esteve lá, ele entrou disfarçado num quarto do seu pai, e seu pai lhe perguntou: qual é o teu nome, meu filho? E ele disse: meu nome é Esaú. Sabe o que é que o anjo estava perguntando? E aí, Jacó, aprendeu a lição ou vai viver de mentiras ainda? Aprendeu todos esses anos, irmão, não foram anos à toa. A Bíblia diz que durante 20 anos ele teve o salário dele diminuído 10 vezes. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Raquel devia ser a Gisele Bündchen, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando ele conheceu, ele quis trabalhar 7 anos por ela. Você vê isso hoje? Você vê isso hoje? O homem diz assim: vou trabalhar 7 anos por você. Sabe o que acontece hoje, namorado? Ele vai no cinema e ele diz: tu paga a tua entrada, eu pago a minha. É ou não é? Vai jantar? Vamos dividir a conta aí, mulher. Já devia ser a Gisele Bündchen, a Raquel, irmãos. Trabalhou 7 anos para casar com a Gisele Bündchen. No dia do casamento, descobriu que tinha casado com a Regina Casé. Ô, prova! Sangue e fogo. Porque a Bíblia diz que Lia era feia, os olhos eram caídos. Era como se fosse assim, tinha olho de peixe morto, irmão. Olho caído. Durante 20 anos foi enganado e perseguido pelo seu sogro. Depois o anjo pergunta: e aí, Jacó? Vai viver de mentira ou aprendeu? Quer viver uma nova história? Então é tudo novo. Qual é o teu nome? Ele diz: meu nome? Jacó. Confessou seu pecado. Meu nome é Jacó. Eu não sou Esaú, eu sou Jacó, falho, que está sofrendo há 20 anos. Sabe o que é que o anjo do Senhor diz? A partir de hoje uma nova história eu estou dando para você. Não só estou dando uma nova história, não, estou dando um novo nome. Nunca mais te chamarás Jacó. A partir de hoje as gerações te conhecerão como Israel, príncipe de Deus. Irmão, o que Deus vai fazer neste ano na tua vida vai ser tudo novo. Um novo nome, uma nova história, um novo casamento, uma nova restauração. Deus vai fazer tudo novo. Agora deixa eu lhe dizer, Deus mudou tanto que Jacó chega andando e ele sai de lá mancando. Deus mudou até a forma de andar dele. O andar foi novo, você vai andar diferente. Você pode profetizar para quem está do teu lado: você vai andar diferente a partir de hoje. Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Se é para ser novo, vai ser tudo novo. Levante a mão assim, ó. Quem está dormindo. Deixa eu acabar, já estou acabando a mensagem. Fica tranquilo. Israel resolve fazer tudo novo, irmãos. Eles resolvem consertar os erros cometidos. Aí eles lembram do mal que eles fizeram a um homem chamado Jefité. Depois lê a história de Jefité. Eles fizeram um mal grande a Jefité,
porque Jefité era filho de uma prostituta. Jefité sofreu um grande preconceito da parte de Israel. E eles chamam Jefité e diz assim: Jefité, nós erramos com você, mas nós queremos reparar o erro. É do pastor Matias. Levante a tua mão direita, faça assim com o seu dedo. Olha para o Senhor, esse dedo é de profeta. Pode dizer para ele, diz assim: quem te causou mal vai reparar o mal. Nesses dias, quem te reparou, quem te deu prejuízo, vai reparar o prejuízo que te deu. Vai reconhecer em nome de Jesus. Chamaram Jefité e disseram: Jefité, nós erramos com você. Nós tivemos um preconceito. Sabe o que é preconceito? É julgar alguém pela aparência. Irmãos, quem olha para você vê a casca, vê o superficial. É fácil te julgar. Só que eles não sabem do que Deus tem reservado para a tua história. Não sabe das promessas que Deus te fez. Não sabe de uma coisa, que o fim das coisas é melhor que o princípio delas. Tem coisa nova, tem milagre de Deus te aguardando este ano. Esse ano vai ser o melhor ano da tua vida. Quem crê, adore a Deus. Deus vai te surpreender. Preconceito é quando você dá honra a quem tem mais para oferecer. Preconceito é honrar quem pode retribuir. Preconceito é você pisar no pescoço de alguém que não tem nada e dizer: vai continuar sem nada, você não vai crescer. Enquanto eu estiver aqui, você não vai ter oportunidade. É não estar nem aí para a vontade de Deus. O preconceito acontece onde Deus não opina, onde Deus não tem participação. Alguém lembrou: olha, nós erramos com Jefité, nós precisamos reparar o erro, irmão. Você já foi humilhado, você já passou por situações difíceis, mas Deus tem mudança para a tua vida. Quem te humilhou, estou declarando, vai reconhecer o erro. Aí Jefité começa a viver uma nova história. E ele nos dá algumas lições. Eu já começo a encerrar a minha mensagem. Ele nos dá algumas lições, 4 atitudes para se viver uma nova história. 4 atitudes. Jefité reúne os inimigos de Israel e diz o seguinte, porque ele é colocado como líder de Israel. Ele reúne os inimigos de Israel e diz o seguinte: esse território aqui é nosso. E ele começa a contar a história de Israel, escrita no Êxodo. Sabe a primeira atitude que Jefité nos ensina? Para quem quer viver uma nova história, quem quer viver uma nova história deve buscar uma profunda intimidade com a palavra de Deus. Irmão, 2014 é tempo de você mergulhar na palavra de Deus. É tempo de você valorizar a palavra de Deus. É tempo de você sair do Facebook e ler a Bíblia. É tempo de você sair do basquete ou do futebol americano e mergulhar na palavra do Senhor. O segredo da nossa vitória ainda está dentro deste livro. Levanta a tua Bíblia aí, que eu quero ver. O meu iPad, eu tenho a tua Bíblia aí. Levanta a tua Bíblia. O segredo da nossa vitória ainda está aqui, irmão. Aqui está a tua restauração. Aqui estão as promessas de Deus para a tua vida. A restauração da tua família está aqui dentro deste livro. É tempo de amar a palavra de Deus. 2014, você vai amar a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que este livro é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Levanta o teu dedo de profeta aí, aponte para esse crente e fala assim: sai da internet, vai ler a Bíblia, crente. Segunda atitude, para se viver uma nova história. Jefité só aceitou para a sua vida o que veio das mãos de Deus. Irmão, só aceite
o que vier de Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Irmão, só aceite o que vier de Deus. Irmão, se aquela menina não é de Deus, sai fora, camarada. Se aquele rapaz não é de Deus, sai fora, minha irmã. Só aceite para a tua vida o que vier de Deus. Até dinheiro, irmão, é maldição se ele não vier do trono, se ele não vier de Deus. Só aceite na tua vida o que vem de Deus para você. Terceira atitude para se viver uma nova história. Quando Jefité viu o território que pertencia a Israel, e perguntaram para ele: o que vocês querem? Ele disse: eu quero todo o território. Se é de Deus, abrace tudo. Tudo que vier de Deus, abrace. Esta obra é de Deus, essa obra, quem crê que esta obra é de Deus, quem tem convicção, então abrace esta obra. O teu ministério vem de Deus, abrace o teu ministério. A tua família é de Deus, a família é de Deus, abrace a tua família. O que vier de Deus, abrace tudo, receba tudo o que vier da parte do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual é o costume desta igreja, mas se me permite o meu costume. Você pode dar a mão para uma pessoa que está do seu lado? Pode. Você não vai ficar chateado com o pastor Matias, não? Vai não. Uma pessoa, forme uma dupla com ela. Uma dupla. Um obreiro, vem aqui, obreiro. Fica aqui do meu lado. Fala assim para o teu irmão: nós somos uma dupla a partir de agora. Diz para ele. Diga assim: o teu nome é glória a Deus e o meu é aleluia. Pode dizer para ele aí. Diga assim: quando tu der glória a Deus daí, eu vou dar aleluia daqui. Quando der aleluia daqui, tu dá glória a Deus daí. Vamos ver se dá certo isso aí. Vamos ver essa dupla aí. Ficou bom não? Aleluia. 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 Glória a Deus. Agora. Aleluia. Glória a Deus. Tá mal, hein? Mas no segundo, solte aí. A quarta atitude para se viver a nova história, a Bíblia diz que veio sobre Jefité a unção do Espírito Santo de Deus. Vai viver uma nova história quem se envolver com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu perguntar: quem quer se envolver nesta noite com o Espírito Santo de Deus? Você quer mesmo se envolver com o Espírito Santo? Você pode dar um glória a Deus bem alto aí, que você quer se envolver. Agora eu vou te mostrar porque você está de mão dada. Pastor Manuel, no ano 2000 eu passei a maior luta da minha vida. Na época eu era capitão e eu servia em Osasco. E eu tinha um chamado ministerial, mas eu não sabia o que era. Passei uma crise, a ponto de entrar numa profunda depressão. Eu morava sozinho na cidade de São Paulo. Um dia eu saí no meio da cidade, andando que nem um doido, e entrei numa igreja imensa, tem 4 a 5 mil lugares essa igreja. Estava tendo a tarde da bênção. Lá eu tive uma experiência que mudou a minha vida. Eu nunca fui tão impactado com a glória do Espírito Santo como eu fui naquele dia. E eu vou lhe dizer por quê. Eu entrei na igreja e me assentei no último banco. Devia ter umas 500 pessoas na igreja. E quando estava começando o culto, a irmã orando, entrou um senhor de mais ou menos uns 75 anos de idade e se assentou do meu lado. Eu fiquei irritado. Eu falei com Deus: Deus, tanto lugar para esse homem sentar, e o homem vai sentar do meu lado. Falei assim: Jeová, me deixa quieto, eu só vim aqui, eu não quero cantar, não quero adorar, não quero ofertar, eu não quero ouvir, eu só vim aqui porque eu não tenho para onde ir. Triste, angustiado, desiludido. Aquele homem sentou do meu lado, não falou uma palavra sequer. Ficou do meu lado ali e o culto começou a se desenrolar. De repente começou o louvor e a adoração. Aquele homem não falou uma palavra comigo. Aquele senhor levantou as mãos para o alto e começou a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. De repente a glória de Deus, irmãos,
invadiu a vida daquele homem. E ele começou a falar em mistério, começou a cantar um cântico espiritual. Eu estava sentado com meu coração amarrado. De repente ele pegou nas minhas mãos e uma força me levantou. E quando eu olhei para aquele homem adorando a Deus, ele não me disse uma palavra. Eu comecei a chorar e a sentir a presença de Deus, ele de mão dadas comigo. Aí eu aprendi uma lição que eu não vou esquecer nunca mais. Sabe qual é? É impossível você ficar triste, você ficar frio perto de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. É impossível você ficar desanimado perto de alguém que a glória de Deus está sobre ele. Sabe por quê? Eu aprendi que a glória tem uma característica. Sabe qual é? A glória passa de uma pessoa para outra. Porque a glória de Deus é fogo. Se você ficar perto do fogo, o que vai acontecer, irmão? Você vai se queimar. Então é impossível você ficar perto do fogo do Espírito Santo e não ser tocado também pela glória de Deus. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele: você não está vendo, irmão, mas o fogo do Espírito está na minha vida. Você não está vendo, mas eu estou debaixo da unção de Deus. Diga para ele agora: se prepare, que esse fogo que está na minha vida, que esta glória que está na minha vida vai passar para a tua vida agora. Deixa a glória do Espírito Santo contagiar. A glória contagia. A glória de Deus contagia, irmão. A glória de Deus. Levante a mão aí do teu irmão, fecha os teus olhos, vai adorando a Deus do jeito que você quer, vai adorando a Deus do jeito que você sabe. Vai viver uma nova história neste ano. Quem se envolver com a glória, quem se envolver com a unção, quem se envolver com o Espírito Santo de Deus. Neremana vacore chore vacorianda lavacá. Oh, seja tocado pela glória, seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, Espírito da adoção, Espírito da profecia, Espírito do conselho, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de fortaleza, Espírito de temor, que levanta, que restaura. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, adore a Deus. Fecha os teus olhos e adore a Deus. Fecha os teus olhos e adore a Deus do jeito que você é, do jeito que você sabe. Se envolva com a glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia, adore a Deus. Vai viver uma nova história quem amar o Espírito Santo. Vai viver uma nova história quem se envolver com Ele, quem se entregar a Ele. Se jogue nos braços do Espírito Santo de Deus nesta noite. Seja tocado pela unção de Deus, seja tocado pela glória de Deus. Receba poder e autoridade do alto. Se envolva com a glória. Você pode adorar a Deus. Levante a tua mão e adore a Deus. Levante a tua mão e adore ao Senhor. Não perca essa oportunidade. Não deixe para amanhã. Adore a Ele hoje. Adore a Ele agora. Sinta-se à vontade na presença do Eterno. Oh, aleluia.
Agora Ele é santo, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. A Ele pertence o poder, a majestade. Ele está entronizado entre os querubins. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Diz para ele assim: em 2014 você vai viver uma nova história. Declare sobre ele. Deus começa a escrever uma nova história na sua vida. Plena da glória, plena do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, como pregador do Evangelho, eu não posso me furtar a fazer 2 convites nesta noite. O primeiro convite que eu quero fazer é você que está afastado da casa de Deus. Você já pertenceu a uma igreja, mas hoje você não pertence mais. Esse meu convite é para você. Eu quero declarar que esta noite é noite da tua reconciliação. É noite de você voltar para a casa do Pai. O Pai ainda está de braços abertos te aguardando. Alguém nesta noite que quer se reconciliar com Cristo, quer voltar para a casa do Pai? Faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Você está afastado, mas nessa noite você quer se reconciliar. Alguém, estenda uma das suas mãos. Eu vou orar por você, juntamente com o pastor Manuel, juntamente com esta igreja. Alguém. O segundo convite, sem encerrar o meu primeiro, é você que não pertence a uma igreja. Eu quero declarar que esta noite é noite de você receber a Jesus como teu Salvador. Alguém que nesta noite quer receber a Jesus, quer começar a viver uma nova história, quer deixar Jesus entrar na tua história, mudar a tua vida para sempre. Alguém, estenda uma das suas mãos e eu vou orar por você nesta noite. Alguém que quer se reconciliar. Se você foi tocado por esta palavra, não endureça o teu coração. Não deixe essa oportunidade para amanhã. Aproveite a oportunidade. Eu lhe garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Alguém? Louvo. Temos um. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Alguém pode ajudar ela? Você pode adorar a Deus por isso, irmão? Você pode glorificar. Alguém aqui da igreja, Paulo? Onde está a segunda pessoa? Há uma segunda pessoa. Faça como essa jovem. Venha correndo para Jesus. Venha viver uma nova história. Alguém que quer viver uma nova história com Cristo. Levante uma das suas mãos. Eu vou orar por você. Eu lhe garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não há. Igreja, estenda suas mãos para cá. Chamar o pastor da igreja.
Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei, pode? Fala comigo. Diga: Deus de Abraão, Deus de Isaac, eu te agradeço pelo teu grande amor. Eu peço perdão por os meus pecados e aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Oh Deus, esta alma é tua. Abraça ela, Senhor. Que ela sinta nesta hora muito o teu amor derramado na sua vida, Pai Celestial. Protege ela de uma forma toda especial a partir de agora, Pai bendito. E que ela continue a andar nos teus caminhos. Que ela continue a ser compromissada contigo. Abençoa esta vida. Faz prosperar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço e agradeço. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dá um abraço nela, dá um beijo nela. Graças a Deus, aleluia. Levante a mão assim, ó, quem continua dormindo. Estou rouco aqui, você dormindo, crente. Irmãos, eu trouxe alguns DVDs de mensagem. Há 3 anos eu pago no maior congresso de missões